É propomos-nos? É isso mesmo? É. Vamos lá para a evolução em 2000. Propomos, o que ele disse até aqui nesse capítulo, ele falou assim: propomos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os setores do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos. Então, princípios cosmocinéticos, forças e atrações do dentro do cosmos, do movimento do cosmos. Cinemática é movimento, não é assim? Que determinam o equilíbrio dos astros, são na origem os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Então veja bem, a lei gravitacional que eu chamo gravitacional no universo é a lei de atração que eu chamo entre as partículas. Então, lei de atração é a lei gravitacional de corpos pequenos. A mesma lei que prende o movimento dos astros em torno do núcleo do Sol é a mesma que retém o movimento das partículas em torno dos núcleos atômicos que formam os nossos corpos. A interpretação que nós damos numa linguagem diferenciada de um princípio, com uma nomenclatura específica, não quer dizer que não estejamos falando a mesma coisa numa interpretação de outra órbita. Porque a questão das diferenças está ligado com as diferenças da linguagem. Naquilo que o Antigo Testamento fala das várias idiomas, né, assim? Me foge o termo correto aqui do Antigo Testamento. Língua de fogo. Não, não é a língua de fogo, não. É do Antigo Testamento que fala das diferenças das línguas. Torre de Babel. Torre de Babel. A Torre de Babel das diferenças de linguagem que fazem a diferença. Então, o físico interpreta a mente divina numa linguagem técnica. E o religioso fala da mesma coisa numa linguagem espiritual. Eles estão falando o quê? Hoje, em alguns campos da ciência, você vai ver que o físico fala o que o espiritualista fala. No fundo eles falam assim: mas você não está falando a mesma coisa que eu estou falando, não? Porque um interpreta com uma forma, a outra coisa que o outro interpreta de outra forma. O mesmo fenômeno, né? O veículo do espírito, além do sepulcro, então a forma corporal do ser, além do ser, é um veículo sutil. E veículo quer dizer o quê? Aparelho de movimento. Nós não temos o nosso carro. Eu já não disse aqui, quando você entra no carro, você ajusta um corpo, então você encarna transitoriamente no corpo, que você usa as mãos para movimentar a direção do carro, não é assim? Então, quando você encarna num carro, você não pode andar no meio da rua sem encarnar no carro, porque senão você é passado por você, não é assim? Você só pode movimentar na rua com o carro. Então, transitoriamente, você reencarna no carro, aí você estaciona e sai do corpo. Nós estamos, então, mudando de quê? De vestimentas. Vou falar. João de Ângeles fala que a gente é tipo atraído para Deus, é deutropismo, uma coisa assim. Você vê, né? Nós somos atraídos para Deus, mas gostamos de ser atraídos no nosso ego. Até chegar que é o Deus entronado de nós mesmos. O maior Deus que antecede o Deus é o nosso ego. Quando nós fazemos o que conosco? Auto-valorizamos. Olha o tanto de adoração que nós temos quando você diz assim para alguém: você é a razão da minha vida.
você está tecendo afetivamente um Deus para você. Meu filho é a coisa mais linda da minha vida. Outro Deusinho. Então você vai criando o quê? Um campo de adoração que no fundo todas elas retratam a grandeza da existência de quem? De Deus. Um dia nós vamos deixar de entronizar esse processo junto às pessoas para entronizar a adoração a quem? A Deus. A Deus. Aí você fala, então é por isso que eu amava, é por isso que eu tinha filho, é por isso que eu tinha isso, por isso que eu fazia isso. No fundo, nós estamos caminhando para esse processo de ligação com quem? Com Deus. A Lívia, por exemplo, né, tinha em Emmanuel a alma gêmea de sua alma. Não tem até a poesia dela no livro? É. Mas quando ela conheceu Jesus, ela começou a falar assim, ó, eu tenho um amor por esse ser superior ao amor de alma gêmea. Imagina se o Emmanuel ficasse com o senhor. Não é assim? Era um amor o quê? Diferenciado. Perdendo a afeição daquele apego que até então entronizava. Agora, o amor de Jesus, que ela elegia para Jesus, no fundo, é a representação de Deus que ela no fundo tem em si, e que é o ser que mais pareceu com Deus é Jesus. Ela logo faz o quê? Desloca o seu anseio para aquele que parece mais com Deus. Então, no fundo, o nosso grande amor é quem? Qual que é a nossa grande alma gêmea? Deus. Porque nós saímos dele e tínhamos um amor tão profundo por ele, que todo mundo que parece com Deus nós achamos que amamos. No fundo, todo amor de alguém por alguém é o amor que nós temos por Deus, e que a pessoa se apresentou numa afeição de Deus para nós. E você fala assim, nossa, eu amo você tanto. No fundo eu estou buscando a essência do amor com quem? Deus. Com Deus, né? Grande é a pessoa que começa a amar a todos e a tudo. Francisco de Assis amava a quem? Os animais, né? A irradiação amorosa do Francisco de Assis era tão grande. Quando ele fazia uma palestra, não é só as pessoas que paravam para ouvir, não. Se tivesse peixe na água, eles vinham perto da água. Se tivesse os pássaros, todos estacionavam nos galhos das árvores para ouvir ele. Eles nem sabiam o que estava ouvindo, mas quando ele emitia, a voz atingia o ouvido humano. As vibrações amorosas atingiam a capacidade interior dos seres. E ele escutava a mesma coisa de forma diferente. Qual que é a autoridade da nossa fala quando se trata do amor? Muito distante ainda. Para nós entendermos como que Jesus falava. Quando Jesus falava, ele atingia infinitos campos de manifestação e capacidade de percepção. Era estar com Cristo na terra é oportunidade ímpar. Os ignorantes, os maus, mesmo eles tinham de alguma forma uma certa, mexia com eles a presença de Jesus. Mas tem hora que o mal é tão grande em nós que nós abrimos mão disso para tentar fazer o quê? Apagá-lo da vida. Porque no fundo Jesus é a representação mais grandiosa de Deus na terra. Por isso que expressa a escrita de João Evangelista na perspectiva do Verbo, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo que se fez carne e o Verbo que era Deus. Aí Emmanuel, no livro Consolador, pergunta, né? O que quer traduzir a expressão verbo que João Evangelista traz no seu Evangelho? Aí Emmanuel fala, tudo fala de Deus. São traços desse verbo do tamanho que cada um se encontra no processo de evolução. A personalidade de Jesus é a personalidade que mais falava de Deus para os homens na terra. Por isso que se confundia Deus com Jesus, como se fosse o Deus na terra. Não, é a personalidade que mais aparece com Deus para nós. Se tem uma ideia do que é Deus, olha para Jesus. Mas quem é sensível vai ver nas flores, na chuva, no vento, a mensagem do verbo da criação que tudo fala.
O homem encosta a mão na parede e fala: é ríspida, é dura, é resistente. O que ele está fazendo? Está traduzindo a existência de Deus na constituição da matéria bruta. Resistência, rispidez, durabilidade representam a expressão divina de todos os ângulos que a vida pode apresentar nas condições em que a brutalidade se expressa e com aquele que consegue entender dessa forma. Uma mãe olha para a parede e fala assim: é amparo dos meus filhos. O físico olhou: é durabilidade. A mãe leu outra coisa com muito mais fundamento. Não é assim? Numa mesma expressão de existência, mostrando para nós que tem olhos de ver, vê, e que tem ouvidos de ouvir, vê, ouve. Olha a grandeza disso tudo. Porque nós interpretamos a vida como colapso de existência, como crise existencial, porque as nossas condições internas são críticas, são perturbadas. A fidelidade ao Criador exige uma capacidade interior de ver além daquilo que aparentemente parece ser o recado que a vida está dando. Porque se eu olho e falo que a calamidade está na terra, alguém fala assim: estende um pouquinho os olhos para cima. Você não vê a sustentabilidade que o Sol dá para o planeta, não? E a força que ele movimenta em torno desse núcleo extraordinário, e que expressa apenas uma pequenez diante da grandeza de tantos astros e planetas que giram em torno de uma galáxia. Você não vê a grandeza da sustentabilidade que está por trás disso tudo, para você afirmar que a morte ou um acidente representa uma calamidade na vida? Seus olhos é que estão vendo poucas expressões, limitadas capacidades, porque no fundo a interpretação da vida representa o limite que nós temos para compreender a grandeza do próprio Criador, né? O veículo do espírito além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Então, nós somos um conjunto de experiências automatizadas, repetidas milenarmente, porque o automatismo é a repetição consolidada em movimento conquistado. E se existem automatismos físicos, existem automatismos espirituais. Essa obscuridade é o mal? Não, é a ausência de claridade, ou a ausência de compreensão. É interpretado no mal quando você não faz o mesmo comportamento num patamar de evolução, num patamar superior. Por exemplo, a ação de um animal no reino animal não é mal, mas você age como um animal no reino humano, aí você está preso, que tornou-se o mal. Quer dizer, não viva como animal no reino humano, como não viva como vegetal no reino animal, não viva como animal no reino vegetal, e assim sucessivamente. Se você está dentro de um padrão em que sua consciência pode movimentar em amplos aspectos, se você volta ao aspecto anterior, pode ser um grande mal. Nele, situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se. Então eu preciso sempre firmar, é o quê? De solo, para poder caminhar. Eu preciso sempre de alguém da retaguarda para firmar o que eu já conquistei, mas ao mesmo tempo eu ajudo ele a fixar os valores que ele está passando. Então, se eu fui mineral com o osso, eu ajudo os minerais a constituírem meu corpo, eles me ajudam a constituir meu corpo, e eu ajudo a eles submeterem a minha mente, a minha experiência
na função de osso, já que o osso é o mineral do meu corpo. Como a terra tem os vários minerais que estão constituindo a sua condição óssea. Porque o que é as montanhas e os minerais, senão o osso da terra? Em múltiplas expressões. Porque a constituição de um osso do nariz, que é mais o que? Flexível, usa substâncias químicas adequadas para essa realidade. Já um osso, conforme a localização dele, precisa de substância mais o que? Resistente. Aí nós temos o líquido, que é parte das substâncias materiais do planeta, como o hidrogênio e outras substâncias que unem-se para se formar em substâncias líquidas, no própria constituição corporal, nos líquidos intra e extracelulares. O sangue é esse mesmo líquido, arregimentado de substâncias com funções diferenciadas do que simplesmente a água possui. Quantos minerais nós possuímos no nosso corpo? Focalizando aquilo que um dia nós já o quê? Fomos. Então eu preciso deles para fixar, firmar o que eu já conquistei, e eu fixo o que eles estão aprendendo, na repetição que eles precisam, sustentando o que eu preciso, porque a lei de cooperação é lei básica do universo. Ninguém sobe sem o patamar daqueles que estão na retaguarda, como aqueles que estão na retaguarda não pode subir sem a sustentabilidade daqueles que estão na vanguarda. Eu anseio a perspectiva superior da mente do Cristo, né? Assim como ele firma a minha perspectiva no apoio que eu preciso dar àqueles que estão na retaguarda, como campo de expressão ou de extensão da sua capacidade de influenciar o bem sobre as pessoas. Porque o bem que eu faço pensando na mente do Cristo é a extensão do seu pensamento, elastizada na minha capacidade de pensar, agindo sobre aqueles que estão na retaguarda, precisando ser influenciados pelo pensamento dele. Se eu falo uma palestra, conteúdos de nobreza, eu estou elastizando a fala do Cristo no alto da montanha, caracterizando as bem-aventuranças que nunca param de elastizar-se na fala dos bem-aventurados que repetem ela através da sua expressão de influenciar o bem da vida do alheio, no contexto da verdade espiritual. No fundo, nós estamos o quê? Estendendo, elastizando o pensamento superior da vida daqueles que estão na vanguarda, e eles ao mesmo tempo se sustentam nas nossas possibilidades de influenciar aqueles que estão na nossa retaguarda. Agora eu pergunto para vocês, o pensamento do Cristo é dele? Não, é elástico de Deus, que não para de estender sua capacidade de influenciar onde quer que seja. Não é assim? Porque o átomo atrai o elétron, sustentando a proximidade do amor que Deus estende do arcanjo a ele. Ele no fundo está fazendo o quê? Ampliando a influência de Deus através dele. Não é assim? Das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhes prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Então, o progresso é uma cadeia de ligação. Nós estamos falando tudo a mesma coisa, né? Olha a fidelidade a Deus aí. No fundo, toda a perspectiva é de ser fiel ao Criador. Como o construtor do carro, ele usa o parafuso e a porta para fixarem a sua ideia na sustentabilidade daquilo que ele pensa como objeto de proveito
e movimento das criaturas no planeta, fazendo parte desse contexto daquilo que ele pensa, né? Vamos introduzir a gênese dos órgãos psicossomáticos. Isso aqui é o estudo da Arca de Noé. Órgão psicossomático é o estudo da Arca de Noé. Porque a Arca de Noé não é a Arca de Noé que todo mundo desenha. A Arca de Noé é a construção do barco físico, corpo, e da estrutura do perispírito como corpo dinâmico dentro dele, na formação da mente, mergulhados nos campos líquidos das reencarnações, que ora passa por tempestades, por alagamentos, nas experiências, não é assim? Então, o que nós estamos estudando aqui? Estamos estudando o livro de Noé. Esse capítulo é o livro de Noé. Uma parte do livro de Noé, de outros livros talvez, a gente nem sabe compreender. Não é assim? Olha o que ele está falando. Órgãos psicossomáticos. A Arca de Noé é fundamentada por departamentos cujas funções dali são retratadas em órgãos, que são divididos em pares. Não é assim? Então, onde estão os animais no nosso órgão biológico? Nas células, nos órgãos, porque o estômago, o intestino, o sistema nervoso são animais que perderam a forma de animal para organizar-se numa forma de estruturas funcionais, porque no fundo o corpo de um animal é um órgão em elevação, em aprimoramento, ou vários órgãos, né? Mas vamos lá, vamos entrar na Arca de Noé aqui então. Todos os órgãos do corpo espiritual e consequentemente do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão. Vocês acham que foi fácil construir a Arca de Noé? Não é assim? Quem escreveu o livro do Noé não estava falando de construção de arca, não, estava falando de construção de corpo, o barco da vida, o veículo. Olha os termos que os espíritos. Veículo, nós falando de veículo aqui atrás. O veículo do espírito. Né? Hoje pode ser um carro, uma espaçonave. Não é? Foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo às necessidades do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então veja bem, nós construímos a Arca de Noé para lançar o quê? O pássaro. E qual que é o pássaro de nós? O pensamento contínuo. Foi construído por Noé abrir a janelinha e falar assim: pensa, meu. Mente, você vai estruturar os dois campos, espírito e corpo físico, para assenhorar uma consciência que faz o quê? Pensa, que solta o pó para fora. Então, em outras palavras, a Arca de Noé é a elaboração do corpo físico no tempo e no espaço, para que o espírito pudesse ter o pensamento contínuo, que é os pássaros do céu. Ela escreveu daquela simbologia toda lá, e todo mundo só lê aquela simbologia e acha que vai ter uma enchente, inundação, né, assim. Não tem nada disso não. Nós vamos ver que esse livro aqui é o estudo da Arca de Noé. Quando o princípio inteligente começa a regimentar a formação da sua caminhada evolutiva no reino mineral, vegetal e animal, em que vai construindo um arcabouço de envolvimento do espírito, ou a sua arca de manifestação existencial no campo das reencarnações, porque o barco nada na onde? Nas águas. Não é assim? E assim,
É assim que o tato nasceu do princípio inteligente em sua passagem pelas células nucleares. Então olha só de onde que nasceu o tato. Nos processos de formação celular. Quando ela conquistou o núcleo dela. Em que o citoplasma é envolvido por uma camada de quê? De sensibilidade, de intercâmbio com a vida. Como é que chama essa camada de sensibilidade que conserva a célula e conserva o núcleo organizado? Como é que chama o plasma lá? Tem um nome de plasma, né? Citoplasma, citoplasma. Aquela capacidade de desenvolvimento de um núcleo sensível à captação de instrumento de fora é o princípio do sistema nervoso, cujas ramificações de ligações de contato com a natureza da superfície que a célula possui é o princípio da elastização dos neurônios. Em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelos monocelulares expostos ao clarão solar. Veja bem, só de você ser exposto ao clarão solar, você começa, pelo contato com o clarão solar, criar uma sensibilidade que futuramente vai chamar de quê? De córnea, de sistema nervoso de captação de luz. E que o olfato começou com os animais aquáticos, de expressão mais simples, nas excitações do ambiente em que envolviam, e que o gosto surgiu das plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com as algas marinhas, provindas não só de células masculinas e femininas que nadavam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço da epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genéticas. Você vê ali naqueles movimentos dos flagelados, em atração, ampliando a atração molecular dos elétrons e dos átomos na formação rudimentar dos corpos, os princípios de atração genésica, de sensibilidade, de movimento entre as criaturas, criando uma película sensível que podemos chamar de núcleos sexuais em desenvolvimento. Já viu como os órgãos sexuais são sensíveis? Ao contato, precisava dessa sensibilidade aflorada de películas sensíveis para gerar os núcleos que nós amanhã chamaremos de núcleo genésico, que é toda a experiência evolutiva no processo de atração, fecundação e formação de novos corpos, que nós chamamos de sistema o quê? Reprodutor ou reprodutivo, né? Todo mundo já foi hermafrodita, tá? Também. Não é assim? Tem planetas que os seres são hermafroditas, fecundam a si mesmo. Não estou falando da condição de vegetal, não, estou falando de condição humana. E no futuro seremos assexuais. Você vê. Está longe isso. Se está longe? Talvez não esteja muito longe por processo de regeneração, né? A adaptação homossexual ou homoafetiva já é um despertar de transformações nesse princípio. Só que pegou espíritos do quê? Desequilibrados. Isso. Mas é uma adaptação para quê? Mostrando que amanhã o espírito não é regido pela forma corporal como determinante do sexo. O espírito é regido pela forma sexual, determinante da mente e da forma como ele lida com as outras criaturas. Em nós é desequilíbrio porque nós somos presos à regência do prazer sexual. E a regência do prazer sexual não respeita a perspectiva da forma. Porque não é perturbação a homossexualidade, a perturbação é do homo heterossexual que não sabe conduzir as energias sexuais de forma equilibrada. A perturbação não é no uso, é no uso no sentido equilibrado, é no sentido desequilibrado do uso.
Isso não é só o homossexual, porque quando a pessoa antigamente falava de homossexual, falava de desequilíbrio sexual, sendo que heterossexual muitas vezes é mais desequilibrado que o homossexual. Na verdade, desequilíbrio é a incapacidade de usar as coisas no seu devido fim, com o seu devido propósito, ou com a sua devida quantidade, com o seu devido, sem que haja o contrapeso do desequilíbrio na forma de usar. Se eu uso a palavra e a voz sem finalidades úteis, eu sou desequilibrado na fala. E não existe sexualidade na fala quando você fecunda uma frase no coração do outro pela palavra? Porque se existem espermatozoides físicos e óvulos físicos, a palavra é espermatozoide psíquico e a mente que escuta como é que chama o órgão feminino? Um útero psíquico. Eu me torno um útero psíquico quando escuto alguém, e quando falo eu torno um órgão genital reprodutor. Porque se existem sexualidades físicas, existem sexualidades psíquicas, mentais, psíquicas, espirituais e assim por diante. No fundo, nós todos estamos fazendo sexo mesmo. Nos parâmetros das infinitas expressões. Mas não vamos trabalhar isso aqui agora, porque o nosso tempo esgotou, e nós voltamos exatamente no último tópico do capítulo, que se chama Trabalho da Inteligência.